A China tem uma forma muito interessante e exótica de lidar com seus problemas macroeconômicos ou financeiros e governamentais, né? A gente sabe que os juros do mundo inteiro vêm caindo, as curvas de juros vêm caindo justamente porque bancos estão cada vez mais preocupados com uma recessão, com algum tipo de evento. Eu falei isso, inclusive, nos meus capítulos anteriores. E a China não é muito diferente. Então, você vê os bonds de 10 anos da China, os seus juros estão despencando, o que significa justamente que os seus preços estão subindo, porque a demanda está cada vez maior por esses títulos. E a gente sabe que isso não é uma boa notícia. Quem busca isso, busca segurança, liquidez para se proteger de algum tipo de impacto que vai acontecer. Só que a China tem uma forma muito interessante e até engraçada de lidar com isso, porque é exatamente o que a China não quer que aconteça. Você tem vários tipos de bancos, né, que estão comprando títulos bonds chineses, fazendo esses preços subirem, e aí a China tem uma forma muito interessante de lidar com isso. Ela simplesmente dá nome aos bois e ameaça esses bancos para que eles não comprem os seus bonds, na tentativa de fazer esses juros subirem. Então, literalmente, você vê instâncias onde escritórios regionais do PBOC, né, que é o Banco Central Chinês, ligam para os escritórios dos bancos que estão comprando esses bonds para dizer: parem de comprar os nossos bonds. Literalmente é isso que eles estão fazendo. É como se fosse aquele naming and shaming, né? Isso aqui tudo segundo um artigo do Financial Times, mostrando claramente da forma não ortodoxa que a China tem para se livrar de problemas que, na verdade, assolam o mundo inteiro. Mas, como eu digo, o problema é mundial, mas cada país lida com isso de uma forma bem diferente. E a China ela é bem exótica nesse sentido. Então, só que, por outro lado, tem algumas coisas positivas, porque, pelo menos, por mais que você critique a China, ela pelo menos admite que existe um problema na curva de juros, que é algo que é praticamente um tabu, um elefante branco na sala no que diz em respeito ao próprio Fed. O Fed não menciona esse problema, ele prefere partir do princípio de narrativas. A China pelo menos admite que isso é um problema e ela tenta fazer de tudo para resolver o problema, nem que seja na base da força ou na humilhação pública da entidade que ousar comprar os seus bonds. Mas o problema não muda. Você continua tentando jogar uma sujeira para debaixo do tapete. O grande problema é: bancos querem se proteger e não querem emprestar. Apesar do grande controle do Partido Comunista Chinês em relação às entidades bancárias, você sempre tem ali algum tipo de setor que tem um controle da parte do partido, ou mesmo até uma sala de alguém do próprio partido dentro das grandes empresas, ou uma sociedade direta com essas empresas, você não consegue mudar muito o problema que está acontecendo. Só que a China, ela continua, ela tenta de todas as formas segurar esses juros, mas esses juros continuam despencando. E aí fica aquela questão: os bancos não estão querendo emprestar para a economia real, vendo graves problemas que acontecem na parte da demanda doméstica da China, que não é um problema só da China, esse problema existe simplesmente no mundo inteiro. E a China vem simplesmente, pela parte do partido, ameaçando e falando: não usem o seu crédito para comprar títulos da dívida pública. Isso é uma coisa covarde, isso é uma coisa de especulador, isso é uma coisa de quem não quer o bem da nação. Na verdade, vocês precisam pegar o seu dinheiro, pegar o seu balanço e emprestar para as entidades privadas, que é quem realmente precisa. É incrível ter que dizer isso, mas por incrível que pareça, a China tem razão, né? Se você pensar. Só que a culpa é dos bancos? E aí, como é que fica toda essa história? Na verdade, isso é simplesmente uma forma que o próprio sistema monetário e as próprias entidades bancárias se organizaram, principalmente desde 2008. Então é o tal do colateral. Eu preciso buscar minha segurança porque eu não quero quebrar. Então virou muito mais um jogo de arbitragens e de oportunidades fora da economia real e de financialização da economia. Só que a China faz parte exatamente da mesma coisa, porque compartilha o mesmo sistema global com todo mundo e, apesar de todos os esforços de tentar sair disso, como eu digo, é muito mais complicado, é muito mais fácil você falar e anunciar numa reunião do BRICS do que realmente fazê-lo. Então, a China, ela está tentando
tentando, querendo ou não, uma forma de controle da sua de capital, mas da curva de juros do seu próprio país, que não é muito diferente do que o Japão já faz, só que eles têm maneiras muito diferentes de agir sobre isso. O Japão, por um lado, ele gosta de manter os juros um pouco mais baixos e vem comprando a sua própria dívida. A China, ela está tentando impedir que esses juros continuem caindo. Ela quer que os juros subam, justamente para criar, nem que seja na base da porrada, aquela curva artificial crescente, onde os juros de mais longo prazo precisam crescer, justamente para o governo poder competir de forma saudável com a economia real, no sentido de ter juros. E aí, quando o banco está tentando fazer aquela tabelinha, como eles já fazem com o Fed, e é exatamente o que os bancos chineses estão tentando fazer com o Banco Central da China, o PBOC, para tentar justamente sobreviver a seja lá qual evento que vai acontecer, o Banco da China vem e diz, não vem escorar em mim, eu quero que você vá lá, arrisque o seu capital e você mesmo vai emprestar, certo? Então é muito interessante ver esse tipo de dinâmica, né, de como que a China especificamente tenta se livrar desse problema, mas infelizmente tudo isso é a mesma história de sempre, é uma história de baixa demanda, é uma história de ciclo econômico decadente, é uma história de um arraste muito grande de um ciclo muito mais lento do que o normal, onde você tem uma queda cada vez maior, uma deflação cada vez maior, que isso que isso acabou representando muito bem, principalmente em toda a crise imobiliária que teve, a queda da bolsa de valores chinesa e tudo isso, né, e a Evergrande, e tudo que veio acontecendo com a economia chinesa. Você também percebe uma quantidade muito grande de novos uma nova geração de universitários que também está buscando por novos empregos, estão com uma série de dificuldades de poder arranjar um emprego decente, com um bom salário, e aí fica mais ou menos aquela parte estagnada, sem falar do grande problema demográfico da China, né, com a falta de jovens. Então os jovens que têm não estão conseguindo encontrar bons empregos e falta jovens para poder sustentar a população mais velha. Então a China é o que mais está envelhecendo no mundo hoje, super rapidamente, né, principalmente quando você teve uma contabilidade ali do censo da população que descontabilizou quase 100 milhões de pessoas, né, segundo ali o Peter Zeihan. Então você tem uma série de desafios que acabam sendo enfrentados pela China. Mas o problema não é só da China. O Japão não está muito diferente, né? A Europa não está nem um pouco diferente. Os Estados Unidos está um pouquinho diferente porque você tem uma imigração muito forte no país que está compensando um pouco isso, mas é uma tendência mundial da mesma forma. Então tudo isso acaba sendo uma grande encruzilhada que o mundo inteiro vai ter que enfrentar, né, para poder passar para a próxima etapa de crescimento, seja ela qual for. E vai ser muito interessante ver aí se esse tipo de metodologia na base da força em relação aos bancos, sendo que a China tem um controle de tal forma a forçar determinados tipos de empréstimos a serem feitos, né? Senão você tem sérias consequências que podem acontecer com os donos dos bancos. Aí você pode ver se às vezes isso pode mudar um pouco o comportamento deles, se isso vai acabar criando algum tipo de benefício, pelo menos no curto prazo, para poder gerar crédito para a população que precisa para poder crescer. Mas isso acaba não mascarando o problema em si, certo? Dos fundamentos da economia, na baixa demanda, na baixa importação de energia, né, de alimentos. Então, várias dessas expectativas que foram criadas a partir da reabertura, que era para ser realmente o mundo colocou bastante foco e esperança, né, para que a China fosse a locomotiva pós-pandemia para levar a economia mundial para frente, mas isso infelizmente não se realizou. Agora, não é falta de movimentos, realmente a China vem se movimentando muito, teve a reunião do Third Plenum, tem várias medidas que estão sendo tomadas na China para poder virar o jogo. Então vamos ver se essa com certeza é uma delas, mas é muito engraçada, né, porque realmente é na base da porrada praticamente. Vamos ver aí como que os bancos vão se comportar e se isso acaba mudando ou não
a perspectiva da curva de bonds chinesa. Então vamos acompanhar essa curva. Eu não costumo acompanhá-la tanto, mas só de ver que a China, pelo menos, ela reconhece que isso é um problema, já mostra pelo menos um pouco mais de pelo menos você realizar que tipo de situação você está, do que tentar criar simplesmente uma história para a população fingindo que essa curva não existe, que é o que o Fed está fazendo agora. Então, muito interessante isso daí, prós e contras, né, formas diferentes de você lidar com um determinado problema. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos e como vai se comportar os bancos e a curva de juros na China.